Salve, pesados! Tudo bem? Vamos lá. A aula de hoje então vai ser sobre economia açucareira, desenvolvida no Brasil no período colonial ainda, certo? Então no Brasil nós temos o primeiro período, que é o período pré-colonial, de 1500 a 1530, e em 1530 inicia-se então o período colonial, especialmente por conta das capitanias hereditárias. Beleza? Diante disso, eu recordo que falei com vocês nas aulas anteriores que as principais capitanias hereditárias eram de Pernambuco e de São Vicente. São Vicente porque recebeu um investimento muito alto da coroa portuguesa. Já Pernambuco, não. Pernambuco ele conseguiu desenvolver uma prática econômica que retornasse lucro para ela. Que prática econômica é essa? Justamente a produção do açúcar, certo? Vamos lá. Primeiro, de onde que os portugueses traziam esse açúcar? Eles traziam especialmente do norte da África e da Ásia. Então não é uma especiaria brasileira, é uma especiaria que veio de fora e os capitães, ou melhor dizendo, os donatários que estavam aqui na região do Pernambuco, desenvolveram a sua agricultura aqui também. Tudo bem? O que possibilitava Pernambuco produzir esse açúcar? Principalmente o clima. Então é um clima muito quente, um solo fértil, um solo úmido, que possibilitava a produção desse açúcar, certo? Mas Portugal produzia esse açúcar sozinho? Somente os donatários portugueses produziam esse açúcar aqui? Não. Portugal estava sem recurso financeiro, não é à toa que ele mandou os donatários para cá, tudo bem? Então, além dos donatários portugueses que estavam aqui, nós também tínhamos uma aliança entre Portugal e a Holanda. Como que funcionava, professor? A Holanda financiava tanto os engenhos de açúcar quanto a vinda da mão de obra escrava para cá. Então não eram somente os portugueses que traziam os escravizados. Os holandeses financiavam esse trajeto dos escravizados até o Brasil. Além disso, aqui dentro, quem produzia o açúcar em si eram os portugueses. Mas quem fazia o transporte desse açúcar brasileiro, ou desse açúcar produzido aqui, para a Europa, eram os holandeses. Dá para entender? Vamos lá de novo. Então, quem traz os escravizados e financia os engenhos são os holandeses. Quem produz são os portugueses. Quem leva de volta, novamente, são os holandeses. Que açúcar que eles levam? Eles levam açúcar, o pão de açúcar, na verdade. Eles não levam açúcar refinado. O refino é feito lá na Europa pelos holandeses, que além de refinar, eles também comercializavam. Serão eles quem faziam a maior parte do processo. Quem ficava com mais lucro? Obviamente, que os holandeses, nesse contexto, ele lucrava ainda mais do que os portugueses. Mesmo sendo vantajoso para as duas partes, os holandeses lucravam mais, certo? Vamos lá. Como que funcionavam esses engenhos? Como se desenvolveram esses engenhos? Nós temos que pensar a situação do colono. Esse colono, ele tem uma grande casa, chamada também de Casa Grande, certo? Essa Casa Grande fica localizada onde, professor? Dentro dos latifúndios, ou seja, grandes propriedades de terra, onde você colocava tanto a Casa Grande quanto a senzala. Mas o que era a senzala? Era onde moravam os escravizados, tudo bem? Então os escravizados que vinham da África para trabalhar nos engenhos, eles ficavam nessa senzala, certo? Além de ter a Casa Grande e a senzala, que é a relação aqui do homem branco, do colono, do europeu que estava no Brasil, perdão, com os africanos escravizados que estavam nas senzalas, certo? A gente também tinha a capela. Por que uma capela? Lembra que a sociedade era extremamente católica? Então era necessário você ter uma capela ali dentro. Além de ser católico e a capela ser usada pelos portugueses, era uma tentativa de conversão desses escravizados para essa nova religião católica. Aquele objetivo da igreja em catequizar os nativos, catequizar os escravizados. Além de ter a Casa Grande, a senzala e a capela, era necessário você ter o quê? Um canavial. O que é o canavial? É onde eu planto a minha cana-de-açúcar. E, obviamente, que é necessário plantar minha cana-de-açúcar para que eu consiga colher a minha cana-de-açúcar e depois conseguir produzir através disso o meu açúcar. Certo? Então eu tinha um canavial onde tinha plantação de cana e tinha a moenda, onde eu moía essa cana que ia depois me gerar o pão de açúcar. Todo esse processo produtivo era feito pelos escravizados. Então imagine, o escravizado vinha de lá, trabalhava no sol forte, que é da região nordeste do Brasil, certo? Então ele se desgastava, sem vestimenta, sem muitas vezes
não tinham nenhuma cobertura para se proteger do sol ou para se proteger dos arranhões causados pela cana-de-açúcar, pela planta da cana-de-açúcar mesmo, né? Tudo bem? Além então da casa grande, da capela e da senzala, nós tínhamos os canaviais e os engenhos, certo? Ou seja, as moendas. Tranquilo? Essa era a estrutura dentro dos latifúndios. Mas e a sociedade? Como a sociedade era organizada? Nós temos o senhor de engenho, que é o dono de toda aquela terra. Nós temos os trabalhadores livres. Quem seriam esses caras? Portugueses que vinham para cá, não conseguiam adquirir o seu latifúndio, então eles trabalhavam em qualquer área. Criavam uma agricultura de subsistência, criavam plantações para se manter e para comercializar esses alimentos, certo? Além disso, nós também tínhamos os mestres do açúcar, que eram as pessoas responsáveis para definir a qualidade daquele açúcar produzido dentro dos engenhos. E por fim, dentro dos trabalhadores livres, após eles nós temos os escravizados. Esses daí eram a base da sociedade. Eram eles quem mantinham a economia, mas eram os mais subjugados. Eles eram inferiores dentro dessa pirâmide social, que tinha em primeiro lugar os senhores de engenho, segundo lugar os trabalhadores livres e por fim esses escravizados, certo? Além disso, então além de nós falarmos a respeito do açúcar, de onde ele veio, falarmos também dos latifúndios, nós temos que falar sobre a existência das vilas. Surgiram no Brasil, no contexto colonial, as vilas, as primeiras cidadezinhas, digamos assim, aqui no nosso país. Majoritariamente, ou seja, a grande maioria dessas cidades, elas se localizavam onde, professor? No litoral. E tinha um motivo bem específico para essas cidades serem localizadas no litoral. Justamente para guardar, proteger aquele território das invasões de outros países, ou seja, de outros estados, como França, Inglaterra, Holanda mesmo, estados que estavam povoando aquele litoral ou navegando próximo ao litoral com o intuito de invadir o Brasil e tomar o território de Portugal. Essas vilas que surgiam nessa região litorânea, elas, na verdade, se desenvolviam através, ou melhor dizendo, ao redor de uma capela. Então, iniciava-se colocando uma igreja ali no ponto, certo? E a cidade, ou melhor dizendo, as construções, carros, mercearias, elas iam se desenvolvendo a partir dessa capela, que ficava bem centralizada. Além da capela, era necessário colocar também uma Câmara Municipal. Mas o que é isso? É aquilo que vai administrar essa vila, é aquilo que vai recolher imposto, é aquilo que vai cuidar das leis dessa vila, certo? Leis totalmente ligadas também ao povo português. Sobretudo é necessário nós dizermos que o quê? Essa cidadezinha, essa vila, ela não tinha saneamento básico, as ruas eram estreitas, então era uma situação de vida não muito confortável que esses povos passavam, sobreviviam ali na verdade, certo? No litoral, próximos aos portos e um pouco mais distante do centro da cidade, tinha também os mercados de escravos. Era importantíssimo o mercado de escravo, porque o comércio desses escravizados era algo que gerava muito, muito lucro, tanto para os colonos quanto para os portugueses também. Então os escravizados vinham direto lá da África e eles eram vendidos nesses mercados de escravizados. Tudo bem? Questão de comércio, além da agricultura de subsistência, você tinha um comércio alimentício. Majoritariamente era um comércio alimentício ou também um comércio de manufaturados, produtos produzidos manualmente. Certinho, gente? Beleza? Essa é a aula de hoje, bem simples, bem resumida para vocês pegarem. Beleza?